Bom, primeiramente, puxar a orelha de vocês. Gente, acompanhe, siga. Eu boto a notícia lá, ainda mando enviar para vocês a notificação. Mas é impressionante. Tipo, tem gente que hoje tá me mandando e-mail pedindo trabalho para corrigir. Tipo. Tem nem desculpa, faz semana, velho. Hoje eu tô falando da pessoa que mandou hoje, mas, tipo, tem. Pra mim, ela não é muito diferente. Tipo, quase todo dia tem gente mandando mensagem, não. Na minha cabeça, tipo, vocês tinham que estar olhando, por exemplo, com mais frequência o cigarro, certo? Até por conta dos trabalhos. Depois desse trabalho, a gente vai ter mais outros. Aliás, eu estou planejando uma apresentação. Vocês vão fazer apresentações. Vocês vão preparar slide, que no caso eu não preparei, mas vocês vão vão preparar apresentações para as próximas aulas. Eu ainda vou ver como que a gente vai fazer isso, mas é porque eu acho que provavelmente as próximas aulas que vão ser sobre demonstrações, vai ser legal se vocês fizerem a apresentação fazendo demonstrações, para a gente poder ver vocês trabalhando. Tá bom? Fora isso, deixa eu checar só uma coisa aqui rapidinho. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar, fica à vontade. Eu vou só abrir aqui o cigarro para olhar uma coisa. Porque, por exemplo, a tarefa de vocês, só confirmando mesmo, a tarefa de vocês está até amanhã. Tá? Então, pronto. Bom, vamos começar a aula de hoje. Ui, quebra tudo. Certo? Na aula passada, a gente aprendeu sobre quantificadores. Quais foram os quantificadores que a gente aprendeu? A gente aprendeu sobre o existe e a gente aprendeu sobre o para todo, tá? E a gente vai continuar na aula de hoje com um pouquinho da discussão sobre esses dois quantificadores e algumas leis que se aplicam a eles. Por exemplo, vamos analisar a seguinte frase: não existe ninguém perfeito. Como é que a gente constrói essa frase de forma a usar quantificadores, tá? Primeiro eu tenho que decidir uma premissa. A nossa premissa vai ser P de x, que vai significar que x é perfeito. Certo? Então ela pode ser verdade, pode ser falso, dependendo de quem é x. Essa afirmação em cima, ela fica equivalente ao quê? Essa afirmação em cima, ela fica equivalente a não existe, certo? Não existe x, perdão, não existe x, ou seja, não existe ninguém, tal que faça essa afirmação ficar verdadeira. Tá? Então não existe ninguém perfeito. Beleza? Olha que interessante aqui. Uma coisa interessante eu posso olhar essa frase de uma outra forma, tá? Ao invés de eu olhar não existe ninguém perfeito, eu posso olhar todas as pessoas tornam essa premissa falsa. Então, essa frase aqui, se você parar para reparar, ela significa exatamente a mesma coisa aqui. Eu olho para o conjunto de todas as pessoas e eu falo que isso daqui é falso. Certo? Ou seja, ninguém é perfeito. Então, se você parar para pensar bem, essas duas representações, elas são equivalentes. Certo? Ai, meu só pés. Uma outra frase que a gente pode avaliar é nem todo mundo é vegetariano. Certo? Bom, de novo, eu vou definir qual vai ser a premissa que eu vou usar aqui.
significa Vx, eu vou definir como sendo X é vegetariano. Arthur Pendragon. Arthur não, desculpa, Rafael. Então, assim, eu vou definir essa premissa V de X como sendo X é vegetariano. Tá, então como é que eu posso escrever, certo? Como é que eu posso escrever essa frase? Nem todo mundo é vegetariano. Eu posso escrever ela da seguinte forma: existe X, certo? Tal que não V de X, certo? Existe uma pessoa tal que ela não é vegetariana, tá? Uma outra forma de eu pensar isso daqui é como? É eu fazendo a negação do para todo. Como assim? Para todas as pessoas são vegetarianas. Isso aqui é verdade? Não. Essa frase está dizendo que se olhar para todas as pessoas ser vegetariana, isso é falso. Então, isso aqui é verdadeiro, tá? Então, eu acredito que deva ficar bem aos olhos de vocês que essas premissas são equivalentes, ou essas fórmulas são equivalentes, tá? Vocês conseguem ver isso? É importante que vocês vejam. Eu vou explicar de novo do começo, só para quem não acompanhou. A primeira afirmação é não existe ninguém perfeito, certo? Então, como é que eu faço? Primeiro eu defino a premissa, x é perfeito. Essa afirmação em cima fala o quê? Não existe ninguém que seja perfeito. Então, essa afirmação é verdadeira. É isso que eu quero dizer. Não existe ninguém que seja perfeito. A outra afirmação, que é equivalente, é eu dizer o quê? Para todas as pessoas, ninguém satisfaz essa premissa. Então, para todo x, não P de x. Essa premissa, essa fórmula, representa a mesma coisa que essa fórmula representa, que é essa expressão aqui de cima. Logo, essas duas fórmulas são equivalentes. Tá? Por outro lado, a gente pode analisar a seguinte coisa: nem todo mundo é vegetariano. Bom, uma forma de pensar nessa premissa é: existe uma pessoa tal que ela não é vegetariana, certo? Nem todo mundo é vegetariano. Uma forma de eu pensar isso também é dizer assim: é falso que todo mundo é vegetariano, tá? É isso que isso aqui está dizendo. É falso que todo mundo é vegetariano, tá? Significa que existe alguém que não é vegetariano. Logo, essas fórmulas são equivalentes. E isso nos fornece, essas expressões nos fornecem as leis dos quantificadores. As leis dos quantificadores são exatamente isso. Leis dos quantificadores. E tudo que a gente vai mexer com quantificador, a priori, é derivado dessas duas leis. A primeira lei, ela diz exatamente que não existe x px. Isso aqui é equivalente a para todo x, não px. Certo? Isso aqui é aquela nossa primeira regrinha lá de cima. Tá? A nossa segunda regrinha, ela fala que é essa de baixo, ela fala que existe x tal que deixa isso daqui falso. Acho melhor colocar seguindo a outra regra, o outro lado. Então, a negação do para todo x px é equivalente ao existe x tal que torna essa premissa falsa. Certinho? Então, assim, essas são as leis dos codificadores. A gente vai usar elas bastante, porque usando elas ajuda a gente a derivar provas. Por exemplo, vamos ver aqui uma prova que a gente pode fazer. Suponha. Não, vamos fazer o seguinte: vamos analisar a falsidade desse cara aqui. Vocês lembram como é que define isso daqui? Isso daqui é a seguinte fórmula: para todo x, certo? Se a gente tem que x pertence a A, isso implica que x pertence
AB, certo? Isso aqui é a definição de A ser subconjunto de B, tá? Essa aqui é a notação de conjuntos, isso aqui é a notação lógica. Vamos, só por curiosidade, analisar a negação desse cara, tá? Então vamos analisar para todo x, x pertence a A, implica x pertencente a B. Bom, usando a lei do quantificador, isso aqui implica que existe x, tal que essa afirmação aqui é falsa. Bom, agora eu vou usar a noção que a gente conhece dessa definição de implicação. Vocês lembram como é que ela é? Ela é assim, ó. Deixa eu repetir ela aqui. X, tá? Isso aqui é x não pertence a A, certo? Ou x pertence a B. Tá? Então, essa fórmula de dentro é equivalente a isso aqui. E agora a gente pode usar aquela lei da distributividade aqui dentro. Como é que ela funciona? Existe x, tal que x pertence a A, eu nego essa daqui, inverto o conectivo lógico e nego essa daqui. Bom, eu vou parar por aqui, porque eu estou dizendo para você que isso aqui é exatamente aquele conceito de A não está contido em B. Olha só, eu usei uma sequência de quantificadores lógicos analisando de leis, analisando a negação dessa expressão e no final eu obtive isso aqui. Negar essa expressão significa dizer que existe um x, tal que x pertence a A e x não pertence a B. Ora, mas isso é exatamente a definição que a gente tem intuitiva de A não está contido em B. Não é isso? Dizer que A não está contido em B é dizer que existe um elemento que está em A e que não está em B. É isso aqui que isso aqui está dizendo. É legal que você vê um negócio sólido acontecendo, né? Inicialmente a gente constrói isso daqui e intuitivamente a gente constrói isso daqui. Só que usando as leis lógicas a gente consegue partir a partir disso daqui e realmente deduzir a expressão lógica que está na nossa cabeça, tá? Bom, vamos analisar outra aqui. Deixa eu pensar uma outra aqui. Bom, eu lembro de uma que está no livro, que é a seguinte. Todo mundo tem um parente que não gosta. Ainda mais depois da última eleição, né? Que a gente descobriu que muito parente da gente, pois é. E nem pior, né? Não só depois da última eleição, mas descobri que tem muito parente teu que ainda hoje. Pois é. Então, todo mundo tem um parente que não gosta. Como é que a gente pode escrever isso daqui de forma lógica? Aqui existem duas relações, duas premissas. A primeira premissa é, dado duas pessoas, você dizer que a primeira é parente da segunda. Então, vamos definir a primeira premissa como sendo a premissa de relação. Isso aqui diz x é parente de y. Tá bom? E a segunda premissa, eu vou botar a premissa do gostar. X gosta de y. Tá bom? Usando essas duas premissas, como é que a gente pode reescrever essa frase de cima de forma lógica? Ó, todo mundo tem um parente que não gosta. Então, para todo mundo,
existe um parente, existe uma pessoa tal que ela é parente de X e X não gosta dela. Certo? Então, essa frase aqui, eu posso escrever ela dessa forma. Vamos analisar agora a negação dela. Então, vamos analisar não para todo x existe y, tal que R de xy, e não L de xy. Tá? Então, primeiro eu vou usar a lei do quantificador uma vez. Então, eu vou trocar esse quantificador aqui, ó. Vira existe x, tal que para todo y, tal que isso aqui é falso, para todo y, perdão, eu já botei para todo e não deveria. Existe o x, tal que a negação do existe y, tal que R de xy, e não L de xy. Bom, agora eu vou usar a lei do quantificador aqui para dentro, tá? Então, isso aqui é equivalente a existe x, eu vou manter ele assim. Perdão. Então, eu vou colocar existe x, tal que a negação disso aqui é para todo y, aí a gente nega o que está dentro. Certo? Bom, agora que eu vou usar aquela mesma regra da distributividade lá. Então, isso aqui é equivalente a existe x. Gente, deixa eu atender aqui. Só um minutinho. Perdão, é porque eu estou esperando um contato importante e aí a pessoa insistiu 2 vezes do mesmo telefone e não era a pessoa. E aí é muito engraçado porque foi uma pessoa procurando uma Patrícia e que essa Patrícia deixou como telefone de recados para falar com o seu Antônio. E aí o que acontece? A minha irmã se chama Patrícia e eu me chamo Antônio, meu primeiro nome. Só que a Patrícia que eles estão procurando é outra Patrícia. Não é a Patrícia minha irmã. Coincidência, né? Bom, vamos voltar aqui. Então a gente continua aqui para todo y. Daí eu vou negar esse cara aqui dentro usando a mesma regra da distributividade. Então isso aqui vira, eu vou negar o primeiro, inverto o conectivo e nego o segundo. Mas é que eu já vou usar a regrinha da negação dupla. É que eu já vou usar a regrinha que da negação dupla ele se torna verdadeiro. Então isso aqui é LXY. Certo? Então vamos olhar para essa última frase e tentar interpretar o que é que significa essa última frase. Essa última frase fala o quê? Existe uma pessoa X tal que para toda pessoa Y, certo? Ou
X e Y não são parentes, ou X gosta de Y, tá? Tá? Então, isso quer dizer que existe alguém, certo? Existe alguém, me ajudem aí, como é que eu transformo isso aqui num texto? Existe alguém, existe alguém tal que existe alguém que gosta, que ou gosta de todo mundo, ou não é parente, não. Existe alguém que existe alguém tal que então não tem esse i aí não, porque aqui é uma disjunção, é um ou. Seria existe alguém que ou não é, seria mais ou menos o que eu estou pensando. Existe alguém que ou não é parente, que ou gosta de todo mundo, ou não, mas ou gosta de todo mundo, fica estranho. Que ele não necessariamente ele gosta de todo mundo. É, é, ele gosta de todo mundo não é verdade, porque isso aqui pode ser que ele não goste de alguém, mas se ele não gosta de alguém, então aquela pessoa não é parente dele. Ah, existe alguém que gosta. Ah, existe alguém que gosta de todos os seus parentes. É isso que isso está dizendo. Isso aqui que para todo outro alguém ou não é parente ou gosta da pessoa. Pois é, não está errado, certo? Só que de uma forma mais objetiva seria essa frase. Porque olha só, ou ele gosta da pessoa, ou a pessoa não é parente dele, tá? Que isso aqui ser verdade significa que a pessoa não é parente. Então, quando isso aqui é verdade, beleza. É, quando isso aqui é verdade, beleza. Mas quando isso aqui não é verdade, a única forma disso aqui ser verdadeiro é se essa afirmação for verdade. E essa afirmação ser verdade implica que aquela pessoa não é parente. Então, essa expressão está dizendo que existe alguém que gosta de todos os seus parentes. Que agora, olhando aqui para cima, faz muito sentido. Olha só, a frase inicial é todo mundo tem um parente que não gosta. Negar essa frase é dizer que existe alguém que gosta de todos os seus parentes. Uh, não, porque o LXY, que é o gostar, ele pode ser falso. Essa expressão inteira tem que ser verdadeira. Então, existe casos em que o LXY pode ser falso, mas aí obrigatoriamente esse cara tem que ser verdadeiro. E esse cara ser verdadeiro somente quando esse cara aqui é falso. Ou seja, a única situação em que ele pode não gostar de uma pessoa é os casos em que você não está falando dos parentes. Deu para entender? Legal? Bom, pera, eu vou explicar de novo. Deixa eu só olhar um negócio aqui. Tá. Vou explicar de novo. Tá certo?
Tá. Isso aqui é assim. Vamos lá. Quando a gente está escrevendo a fórmula dessa forma, a premissa dessa forma, eu estou assumindo que essa premissa inteira é verdadeira. Para ela ser verdadeira, eu estou dizendo que existe um cara, tal que para todo y, isso daqui, essa expressão, é verdadeira. Tá? O lado direito significa gostar. Então, toda vez que o gostar for verdade, como aqui tem um ou, essa expressão aqui é verdadeira, tá? Então, toda vez que a gente vai falando de uma pessoa que o X gosta, essa expressão é verdadeira. Porém, o que acontece se eu estiver falando de uma pessoa que o X não gosta? Porque eu não estou falando que o X gosta de todo mundo. Eu estou falando que quando o X gostar dessa pessoa, essa expressão toda é verdadeira. Bom, vamos analisar o caso no qual o X não gosta da pessoa. Quando o X não gosta da pessoa, a expressão aqui LXY é falsa. Por quê? Porque o X não gosta daquele Y em particular. Mas eu estou falando para ti, obrigatoriamente, que essa expressão é verdadeira. Se eu digo que isso aqui é falso, para que isso tudo seja verdadeiro, essa expressão aqui, essa premissa aqui tem que ser verdadeira. Ora, mas dizer que não RXY é verdadeiro, significa dizer o quê? Que o Y não é parente do X, tá? Então, essa premissa é verdade? Exatamente. Se ele não gosta, então obrigatoriamente aquela pessoa não é parente. Em outras palavras, eu estou dizendo para você que todos os parentes dele, ele gosta. Beleza? Que era exatamente o que a gente... te acho meu joelho. Que era exatamente o que a gente queria mostrar, que é a negação. Tá bom? Bacana, né? Bom, aqui vale a pena a gente abrir um outro ponto. É exatamente esse cuidado do para tudo. Por exemplo, deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Olha só. Todo mundo gosta de comer e dormir. Claro, existem as pessoas que não gostam, mas essas pessoas são pessoas que a gente não confia, brincadeira. Todo mundo gosta de comer e dormir. Tá bom? Então, eu vou escrever isso daqui em função de premissas. Então, eu posso escrever a premissa CX como sendo X gosta de comer. Eu posso escrever a premissa DX como sendo X gosta de dormir. Quem acredita em signos é um taurino. Eu não acredito em signos, não, mas como eu sou taurino, eu sei algumas características boas do taurino para lembrar. Tipo, a gente adora comer e dormir e sexo, né? Mas aí eu pergunto, tipo, quem é que não gosta dessas três coisas? Bom, então todo mundo gosta de comer e dormir. Então eu posso escrever essa expressão como sendo para todo X, certo? CX e CY. Tá bom? Bom, aqui tem uma coisa interessante, que é o quê? É o seguinte. Se eu fizer, olhar essa expressão aqui, botar versus.
Ah, pera, então, isso aqui é um D. Isso aqui é um X. Isso aqui é uma borracha. Então, se eu olhar para essas duas expressões, me falem, elas significam a mesma coisa? Sim, né? Porque, por exemplo, eu estou dizendo que todo mundo gosta de comer e dormir. Em particular, todo mundo gosta de comer e todo mundo gosta de dormir. Então, o para todo tem essa funcionalidade no qual, quando eu tenho uma conjunção, certo? Eu posso distribuir ele e não tem problema, a gente não perde isso. Só que a gente não tem isso muito como lei, porque vamos analisar agora a seguinte frase. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar. Hum... Bom, olhando aqui a foto de vocês, eu vou fazer uma pergunta. Eu não consigo ver o nome das pessoas. Tem uma pessoa ruiva na turma, é isso? Ou é só efeito de foto? Bom, deve ter deixado o negócio ligado e não tá vendo. Mas tá. Aparentemente tem uma pessoa ruiva na turma, tá? Então eu vou colocar a seguinte frase. Existe. Como assim? Das eras presenciais. É feito. Presencialmente era mais fácil, né? Você apontava o dedo da pessoa, ei, ei, tu aí. Ó, então vamos colocar aqui. Eu não sei se tem outra pessoa, porque eu não tô conseguindo ver todas as fotos. E, aliás, nem todo mundo tem foto, tá? Mas então eu vou supor que aparentemente cai dar certo. Então, vamos lá. Existe um homem ruivo na turma. Certo? Tá bom? Então, como é que eu transformo isso aqui em conectivo? Bom, eu vou definir HX como sendo o conectivo X é homem. E eu vou definir RX como sendo a premissa, desculpa, X é ruivo. Ou ruiva. Ruivo, ruiva. Tanto faz. Ruive. Então, eu vou definir dessa forma, tá? Então, essa expressão de cima, eu defino ela como sendo existe X, certo? Na nossa turma. A gente vai já falar a respeito de explicitar o conjunto universo, tal que HX e RX. Bom, vamos comparar de novo essa expressão com essa expressão. Olha só. Essa expressão aqui fala que na turma existe uma pessoa que é homem e é ruivo. Para a nossa turma em particular, se as fotos não estão me enganando, isso é mentira. A gente não tem nenhum homem ruivo aqui na turma. Aparentemente. Se tivesse, manifesto só para provar que eu estou errado. Certo? Então, aparentemente,
nós não temos nenhum homem ruivo aqui na turma. Tá tudo bem. Bom, já na segunda expressão, então essa primeira expressão seria falsa. Já a segunda expressão está falando o quê? Existe um homem na turma e existe uma pessoa ruiva na turma. Certo? Então, olha só, existe um homem na turma? Existe. Aparentemente, olha. Aparentemente tem vários. Tem o Rafael, o Robson, o Samuel, por aí vai. E existe uma pessoa ruiva na turma. Nesse caso, eu estou falando agora, consigo ver o nome da Lana, que aparentemente a foto dela é ruiva. Então, olha só. Existe uma pessoa que é homem e existe uma pessoa ruiva. Essa expressão para nossa turma é verdadeira, enquanto essa expressão para nossa turma é falsa, tá? Então, o existe, ele não tem a mesma propriedade que o para todo. Porque quando eu distribuo o existe, eu passo a falar de cada premissa separadamente. O conjunto das pessoas que são homens não necessariamente é o mesmo conjunto das pessoas que são ruivas. Certo? Então, tem que ter cuidado com essa distribuição. Quando é no para todo, você tem mais essa maleabilidade. Quando é não existe, você não tem tanta liberdade. Então, tem que ter cuidado. Isso é um erro muito comum quando a gente está fazendo deduções lógicas, certo? Muita gente vai fazer a dedução lógica e aí fala o seguinte: como isso daqui é verdade, tá? Então isso daqui é verdade. Muita gente faz isso sem perceber. A pessoa está argumentando algo do tipo assim, sei lá. A pessoa está argumentando, não consigo pensar numa argumentação lógica agora de coisa, mas seria o equivalente a pessoa estar argumentando e fala, ó, eu sei naquela turma tem uma pessoa que é homem, eu sei que naquela turma tem uma pessoa que é ruiva, então existe uma pessoa naquela turma que é um homem ruivo. Não. Não necessariamente o fato de ter uma pessoa que satisfaz uma coisa e uma pessoa que satisfaz a outra, certo? Garante que vai existir uma pessoa que satisfaça as duas. Já o outro lado é verdade. Se eu garanto que todo mundo satisfaz uma condição e todo mundo satisfaz uma outra condição, certo? Então todo mundo satisfaz ambas as condições. Entendeu a lógica? Entendeu onde é que é mais ou menos o erro? Bom, então isso é interessante. Tenham cuidado quando vocês forem pensar em fazer essa distributividade, porque ela não segue de forma tão direta, tá? E tem algumas coisas também que a gente tem que prestar atenção. Por exemplo, tem um cara muito legal, que é um cara chamado conjunto vazio. Certo? Bom, antes da gente falar dele, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estava falando aqui para vocês que é importante a gente restringir o que a gente está falando. Por exemplo, quando eu restringir esse conjunto à nossa sala, isso aqui se torna falso. Pergunta: como é que eu faço para restringir o nosso conjunto universo ou para explicitar? Eu posso simplesmente colocar onde eu estou pegando esses caras. Então, por exemplo, era o seu cabelo. Era só porque eu queria pegar alguém ruivo. Tá. Esse cara aqui, eu quero explicitar a nossa turma, por exemplo. Tá? Então eu posso simplesmente colocar de forma bem explícita, certo? Que eu estou pegando o nosso conjunto de pessoas dentro da nossa sala. Por exemplo, eu estou representando S como conjunto dos alunos da nossa turma. E aí eu faço a expressão. Tá? Isso daqui explicita
o conjunto do qual a gente está conversando. Repara que isso daqui eu poderia pensar de uma forma mais complexa se eu quisesse, que é o quê? Existe X, tal que X pertence a S e aquilo é verdade. Então, essa expressão aqui, ela restringe o nosso conjunto, ou ela explicita que a gente está falando dos caras que estão na sala. Mas, bom, para não ter que carregar isso, porque isso só faz complicar a forma que realmente a gente está avaliando, eu posso escrever sempre dessa forma. Então, por exemplo, eu posso escrever para todo x pertencente a A, existe y, por exemplo, pertencente a B, tal que px, y. Certo? Eu explicitei aqui aonde está sendo o conjunto de universo de discussão de cada um deles, tá? Eu posso pensar aqui que A é a nossa sala e B é o conjunto das cores. Então, para todo X, existe uma pessoa na sala que tem um cabelo da cor Y. Um exemplo esdrúxulo. Tá? E aí aqui eu estou explicitando quem são os caras. Bom, claro, nesse caso não se aplicaria tanto a mim, que eu estou ficando meio careca. Então, logo ia se tornar falso. Mas, tirando isso, é verdade. Certo? Então, agora, ainda falando sobre os conjuntos, tem um conjunto que eu tenho que ter muito cuidado com ele. Certo? Que conjunto é esse? Agora eu posso falar dele com mais tranquilidade. O vazio. Por que que eu posso falar, eu tenho que ter cuidado do vazio? Bom, vamos supor aqui que o nosso conjunto A é o conjunto vazio. O que é que vocês podem falar dessa expressão? O que é que vocês acham que essa expressão é? Ela é verdadeira? Ela é falsa? Ela é inconsistente? Ela é consistente? E aí, o que é que vocês podem falar sobre ela? É um paradoxo? Não. Boa. Então, essa expressão, ela é sempre falsa, tá? Porque o que é que... É só você ler. O que é que significa essa expressão? Significa que existe um elemento no conjunto A que torna isso aqui verdade. Mas olha só, o conjunto A é o conjunto vazio. Logo, não existe nenhum elemento no conjunto A. Quanto mais um elemento que transforma isso aqui em verdadeiro. Então, essa expressão aqui, ela é sempre falsa. Não importa, não importa, é, é, não importa, como é que eu falo? Não importa quem seja essa premissa, certo? Bom, e o que é que a gente pode falar desse cara aqui? Ele é mais confuso. Ela é falsa ou ela é verdadeira? Vocês já ouviram falar de um cara chamado vacuidade? Vacuidade são afirmações que são verdadeiras por serem incapazes de ser provadas falsas. Isso é vacuidade, tá? Vou dar um exemplo. Esse exemplo tá inclusive no livro. Todo pônei é azul. Aí você fala, isso é verdadeiro ou é falso? É verdadeiro. Por que que isso é verdadeiro? Bom, porque
Será que existe um pônei que não é azul? Me mostre. Bom, mas pôneis não existe. Pôneis não, desculpa. Pôneis existe. Unicórnios. Perdão, unicórnios. Bom, eu falo para você, todo unicórnio é azul. Aí você fala, isso é verdadeiro ou é falso? Bom, é verdadeiro. Por quê? Porque se fosse falso, tu tem que me mostrar um unicórnio que não é azul. Então me mostra um unicórnio que não é azul. Bom, mas os unicórnios não existem, então tudo bem. Se ele não existe, não é problema meu. Entendeu? Eu falei que ele é azul. Se você não é capaz de provar que eu tô errado, então por vacuidade eu tô certo. Desculpa. Se o conjunto de discussão não existe, então eu tô certo. Porque eu posso falar qualquer coisa sobre ele. Em particular, todo unicórnio é rosa. Todo unicórnio é vermelho. Todo unicórnio é púrpura. Todas essas afirmações são verdadeiras. Deu para entender? Isso é a vacuidade. Pelo conjunto que a gente está discutindo não existir, eu posso afirmar qualquer coisa sobre ele, porque ele não existe. Tá? Eu lembro até que teve uma discussão esses dias que ficou muito famosa na internet, que era. Como é que era, gente? Pegar algum personagem, acho que foi a Pequena Sereia. Não sei se foi a Pequena Sereia, não foi a Pequena Sereia. Pegaram algum personagem desses clássicos e mudaram a etnia, deixaram a etnia, não, mudaram a cor da pessoa, do personagem. Deixaram ele negro. E aí deu maior onda, tipo, obrigado por destruir minha infância. Quem já viu existir blá dessa cor. Qual é que foi essa discussão, gente? Vocês lembram? Deixa eu pesquisar aqui. Revolta. Botaram algum autor negro em algum. Era Pequena Sereia, era, Raquel? Eu não lembro. Pois é. Tá, deve ser, deve ser. Eu lembro que era alguma coisa assim, colocaram um personagem negro. E aí o pessoal se revoltou na internet, obrigado, não, quem já se viu sereia negra, não sei o quê. Mas aí, tipo, tá, se não existe sereia negra, me traga aqui então para me ver uma sereia que não seja negra. Aliás, toda sereia é negra. Me traga uma que é branca. Tipo assim, nem existe o negócio? Como assim tu tá dizendo então que todos têm que satisfazer uma cor? Não existe. Eu lembro que todo dia tem um negócio desse, mas é um negócio assim, tipo, que por vacuidade não faz diferença. O personagem em si não existe. E no caso da sereia, até onde a gente sabe, claro, não existem sereias, tá? Eu falo até onde a gente sabe porque, enfim, vai que um dia descobrem que existe uma coisa próxima disso, sei lá, não sei. Eu deixo aberto sempre a possivelmente estar errado, mas até onde eu sei, não existe. Então, eu posso dizer o que eu quiser. A sereia é azul, a sereia é vermelha. A sereia, na verdade, não existe sereia fêmea. Toda sereia é um tritão. Então, eu posso dizer qualquer coisa. Não existem. Não existem. Então, por vacuidade, é qualquer coisa. Entendeu? Sereio. Eu ia falando isso também. Como assim? Não, isso é a matéria, explicando vacuidade, Pedro. Mas isso aí Ah, tá, pode ser, pode ser, pode ser. Não, não sei, isso daí foi quando começaram a fazer esses novos remakes. Bom, então, mas vacuidade é isso. Vacuidade é você pode falar o que você quiser de uma coisa que não existe, tá bom? Você pode falar que a quantidade de dinheiro que eu tenho no bolso agora é 1 milhão. Eu não tenho dinheiro no bolso, então, como não tem dinheiro no meu bolso, você pode dizer o que você quiser, vai ser falso. Nesse caso, vai ser falso. Que o dinheiro existe. Bom, foi um péssimo exemplo. Deixa eu pensar em outro. A da sereia mesmo é um exemplo. De repente, falar que o
Saci Pererê era branco, tudo bem, por vacuidade, me mostre que... Eu falo para você, todo Saci Pererê é branco. Me mostre um Saci Pererê que não seja branco. Entendeu? Tipo, em teoria não existe. E por aí vai. Vocês entenderam qual é o espírito da vacuidade? Agora tem que ter muito cuidado quando você vai falar de vacuidade, você está falando de um conjunto possivelmente não vazio, tá? Eu vou fazer um exemplo um pouquinho ridículo aqui, tá? Você vai e fala assim, eu vou brincar com vacuidade. Todo político honesto é um gigante de 3 metros de altura. Aí você faz a brincadeira assumindo que o conjunto de políticos honestos é vazio. Só que, tipo, bom, o que é que garante que seja vazio? A gente tem essa crença, porque a gente é brasileiro, está muito decepcionado com a política brasileira, mas de repente existem políticos no meio do meio político que realmente estão tentando fazer alguma coisa. E aí é uma coisa importante. Sempre que você for usar o argumento de vacuidade, é importante você ter certeza de que o conjunto que você está discutindo é realmente vazio. Tá bom? Isso é extremamente importante. Bom, deixa eu voltar aqui para a nossa expressão e mostrar para vocês que isso daqui é sempre verdadeiro, apesar de parecer uma coisa verdadeira. Apesar de parecer uma coisa estranha, na verdade isso deriva disso daqui. Como? Bom, para todo x pertencente ao conjunto vazio, px. Bom, vamos negar 2 vezes essa expressão. Negando 2 vezes, bom, eu vou usar a propriedade do quantificador para esse primeiro. Isso aqui implica que não, certo? Botei um 7, não existe x pertencente a A, tal que não px. Bom, mas olha só para essa expressão aqui de dentro. A gente acabou de discutir que essa expressão de dentro, independente de quem é essa premissa, é sempre falsa. Então, essa expressão aqui de dentro é sempre falsa. Logo, a negação dela é sempre verdadeira. Entendeu? Então, apesar de parecer estranho esse conceito de vacuidade, ele é nada mais do que uma consequência lógica do fato do vazio não ter elementos. Certo? Então, ele não é algo que veio da cabeça da gente, blá blá blá. A gente fica mais fácil entender depois desse tipo de discussão que nós tivemos. Certo? Bacana? Então, isso é a vacuidade. Geralmente, quando a gente fala, a gente vai fazer alguma prova que a gente começa com conjunto vazio, a gente sempre fala, por vacuidade, isso é verdade. O que a gente está dizendo? Que por não ter conjunto nenhum, não ter cara nenhum que satisfaça aquelas restrições, qualquer coisa é verdade. Em particular, o que a gente quer argumentar. Tá bom? Isso vai ser mais útil nas demonstrações, vocês vão ver mais à frente. A gente vai usar algumas vezes o princípio de vacuidade. Bom, suponha que a gente quer mostrar agora, tá? Só para curiar esse negócio de desenvolvimento lógico, a gente quer mostrar que um conjunto A é igual a um conjunto B. Suponha que a gente quer mostrar isso. O que a gente está tentando fazer? A gente está tentando mostrar que para todo x, certo? A gente tem que x pertence a A, se somente se, lembra? O bidirecional, x pertence a B. Mas isso aqui é equivalente para todo x, a gente tem que x pertence a A. Desculpa. X pertence a A implica x pertence a B, que é um lado da direção, e x pertence a B implica que x pertence a A. Aqui eu posso usar, de novo, a distributividade do para todo, certo? Isso aqui fala que para todo x, nós temos que mostrar que x pertence a A,
implica que X pertence a B, certo? E para todo X, X pertence a B, implica X pertence a A. Tá? Então, eu quero mostrar que dois conjuntos são iguais. Mostrar que dois conjuntos são iguais equivale a mostrar isso daqui. Mas mostrar isso daqui equivale a mostrar isso daqui. Mas mostrar isso daqui equivale a mostrar isso daqui. Agora eu pergunto para vocês, o que é isso daqui? Isso daqui é exatamente o quê? Todo x, se x pertence a A, x pertence a B. Isso dali é mostrar que A é subconjunto de B. E isso daqui é mostrar que B é subconjunto de A. Então, se eu quero mostrar que dois conjuntos são iguais, eu primeiro mostro que todo elemento de A é elemento de B, ou seja, A é subconjunto de B. Depois eu mostro que todo elemento de B é subconjunto, é elemento de A, ou seja, B está contido em A. E aí, se eu mostrar isso daqui, eu mostro a igualdade. Certo? Então é assim que você vai sempre mostrar quando você quiser provar que dois conjuntos são iguais. Vou dar um exemplo aqui de um exemplo que dois conjuntos são iguais. Vou fazer uma coisa bem ridícula, tá? O primeiro conjunto, eu vou definir o seguinte conjunto: x, certo? Desculpa, vou fazer daquela notação diferente. 2x mais 1, tal que x pertence aos naturais, aos inteiros. Então, esse aqui vai ser o nosso conjunto A. E o nosso conjunto B vai ser igual a 2x menos 1, tal que x pertence aos inteiros. Tá? Então, ambos os conjuntos falam de números ímpares. São o conjunto dos números ímpares. Certo? O que é que você tem que mostrar? Você tem que mostrar que todo elemento daqui, que é um número ímpar, pode ser escrito dessa forma. Se eu for provar matematicamente, sabendo isso daqui, eu vou mostrar primeiro que A está contido em B. Então, o que é que eu faço? Tome 2z mais 1 pertencente a A. Eu já coloco assim porque eu já quero pegar ele nessa forma. E eu sei que z pertence aos inteiros. Assim, a gente pode escrever 2z mais 1 igual a 2z eu quero botar o menos 1. Eu posso botar mais 2 menos 1, porque isso aqui eu só fiz somar mais 1 e subtrair menos 1. Tá? Então, na verdade, eu somei 0. Isso aqui fica 2 vezes z mais 1 menos 1. Ora, como z pertence aos inteiros, tá? Temos z mais 1 pertence aos inteiros. Então, eu somei 1, não mudei, ele continua inteiro. Tá bom? Assim, 2z mais 1 menos 1 pertence a B. Certo? Então, esse número pertence a B e, consequentemente, a gente tem que, como esse cara aqui é esse mesmo número, 2z mais 1 pertence a B. Ora, isso daqui que eu escrevi é só para argumentar que A está contido em B. O que foi que eu fiz? Eu peguei um elemento de A, está aqui, eu escrevi ele de uma forma que eu consiga argumentar que ele está em B. Por quê? Porque z mais 1 pertence aos inteiros. Então está aqui. Tá? Z mais 1 tá, seria esse x aqui no caso. Logo, eu mostro que 2z mais 1 pertence a B. E isso conclui a prova de que A está contido em B. Se você fizer uma forma parecida
só que de trás para frente, você, nesse caso, vai argumentar que B está contido em A. E aí você mostra que os dois conjuntos são iguais. Tá bom? Bom, uma outra coisa que você pode fazer também, muito similar a essa que a gente está fazendo agora, é quando você quer mostrar, por exemplo, que dois números são iguais. Usando aquele mesmo raciocínio lógico, e eu deixo como exercício para vocês fazerem para o caso quando é número, você, para mostrar que x é igual a y, você primeiro mostra que x é menor ou igual que y, e depois você mostra que y é menor ou igual que x. Se esse cara é menor ou igual que esse, e esse cara é menor ou igual que esse, então eles só podem ser iguais. Não acredita? Bom, outra forma de ver essa igualdade é assim. Essa parte aqui é isso, essa parte aqui é isso. Então eu tenho que esse cara é menor ou igual que esse, que é menor ou igual que esse. Logo, pelo sanduíche, esse cara só pode ser x. Tá? Isso tudo vem dessa derivativa lógica que a gente faz aqui. A gente consegue ver essa relação entre os dois. Claro, algumas vezes você não precisa escrever isso daqui. Por exemplo, eu poderia muito bem explicar para vocês que isso daqui é o conjunto de todos os números ímpares. E depois argumentar para vocês que isso daqui é o conjunto de todos os números ímpares. Se esse aqui é o conjunto de todos os números ímpares e esse aqui é o conjunto de todos os números ímpares, então eles têm que ser iguais. Nesse caso, a gente está fazendo um outro processo. Qual é esse outro processo? Esse outro processo que a gente está fazendo é o seguinte: eu quero mostrar que A é igual a B. Ao invés de mostrar diretamente que A é igual a B, a gente pega um conjunto diferente C e a gente mostra que A é igual a C e B é igual a C. Tá? Quando eu mostro que A é igual a C e B é igual a C, a gente sabe pela transitividade da igualdade que isso aqui implica que A é igual a B. Isso aqui é uma coisa legal para vocês provarem usando lógica, tá? Se eu sei que A é igual a C e B é igual a C, pela transitividade da igualdade, eu sei que A é igual a B. Certo? Que foi o que a gente acabou de argumentar. Então, isso é outra forma de você demonstrar que dois conjuntos são iguais. Beleza? Bom, uma outra ferramenta. Tá. Uma outra ferramenta. Os papéis estão voando aqui tudinho. Tá. Uma outra ferramenta que a gente vai utilizar bastante aqui são duas novas notações, na verdade. A primeira nova notação é o seguinte: é uma notação de conjuntos, tá? É importante que vocês saibam que vocês podem brincar com conjuntos de formas mais variadas. Por exemplo, a gente viu diversas formas de definir conjuntos. Uma forma de definir conjuntos é listando os seus números, os seus elementos. Certo? O problema é o seguinte: por que que tem que ser indexado, muito importante, pelos elementos de 1 até n? Por exemplo, eu podia ter o conjunto como sendo o seguinte: de João, de Maria, de Zé, e por aí vai. Eu posso ter isso, onde D significa a quantidade de dinheiro que essa pessoa tem no bolso. Claro, é importante que a gente saiba que não tem duas pessoas com o mesmo nome, que não é tão verdade. Mas, se eu souber que as pessoas têm nomes diferentes, eu posso fazer isso daqui. Quando a gente faz isso daqui, a gente especifica o conjunto de índices. O conjunto de índices, propriamente dito, ele pode ser qualquer coisa, desde que você explicite. Então, eu posso definir um conjunto assim, ó. Onde isso aqui é o nosso conjunto de índices.
certo? É importante, eu não posso esquecer de falar isso daqui, porque a gente vai usar isso aqui com muita frequência. Diversas vezes você vai estar trabalhando com estruturas que você não sabe enumerá-las. Por exemplo, se eu falo aqui da nossa turma, que tem 30 alunos, eu posso pensar em D1, D2, D3 até D30, onde cada pessoa tem um número indexado. Por exemplo, sei lá, o Pedro é o número 15, o Rafael é o número 17, o Gabriel é o número 1000, tá? Eu posso pensar dessa forma. 1000 não, né? 30. Eu posso pensar dessa forma. Só que algumas vezes você não tem controle, você não sabe quantas pessoas existem, por exemplo, ou quantos elementos existem naquele conjunto. Eu posso pensar, por exemplo, como índice sendo o conjunto de todos os alunos da UFC. Quantos alunos existem na UFC atualmente? Eu acho que se duvidar, nem a UFC sabe. Entendeu? Acho que até a UFC teria muito trabalho para conseguir dizer exatamente quantos alunos tem. E aí você fala, seja o conjunto composto pelos alunos da UFC. Pronto, aí você não tem que se preocupar. Você não tem que afirmar quantos tem, certo? Você pode dizer que existe aquela anotaçãozinha, essa quantidade de pessoas na UFC. Certo? Bom, antes de encerrar a aula de hoje, eu quero falar mais uma anotação que a gente usa também com muita frequência, porque ela acontece uma frase só para você ter noção de onde é que ela vem, certo? Eu vou botar assim: todo mundo gosta de pelo menos duas pessoas, certo? Então, essa expressão eu posso usar, eu vou usar o mesmo L que a gente usou anteriormente, de gostar, tá? Então, eu posso escrever a primeiro momento isso aqui assim, ó, para todo x existe y, existe z, tá? Aqui é importante que muitas vezes eu posso escrever isso também assim, ó. Para todo x existem y e z. Eu posso colocar eles do lado do mesmo existe, tá bom? Mas, claro, se não perder a ordem, tá? Mas, por agora, vamos deixar ele assim. Então, para todo x existem y e existe z, tal que lxy e lxz. Pergunta: isso daqui expressa isso daqui? Vocês acham que isso aqui expressa isso daqui? Tá correto? Então, não está. Por que não está? Ah, respondeu na hora que eu falei. Por que não está? Porque é o seguinte, eu só falo que existe Y e existe Z. Mas o que é que garante que eu não estou falando da mesma pessoa? Vou dar um exemplo bem, de novo, pegando a história do Ruivo. Eu falo que nessa sala existem pelo menos duas pessoas com cabelo ruivo. Então eu falo que existe Y, existe Z, tal que LXY, RY, RZ. Isso é verdade, porque eu posso tomar em particularmente, acho que a Lana é o nome? É a Lana.
Isso, tá aqui. Eu posso tomar particularmente a Lana duas vezes. Para a primeira expressão, ela no lugar do Y vai ser verdadeiro, porque ela, né, tem um cabelo ruivo. E para a segunda expressão no lugar do Z, que vai ser verdadeiro, porque a Lana também tem um cabelo ruivo. Tá? Então, mas isso daqui não vai ser verdade, porque eu estou falando da Lana duas vezes. Então eu preciso de uma nova coisa, que é o quê? X, Y, diferente de Z. Tá? Então agora eu garanto que existem pelo menos duas pessoas que têm o cabelo, ou eu garanto que todo mundo tem pelo menos duas pessoas que ela gosta. Certo? Esse tipo de cuidado acontece com muita frequência. Por exemplo, nessa sala, nessa turma, existe exatamente uma pessoa ruiva. Como é que eu expressaria isso? Bom, o universo de discussão vai ser essa sala. Então, nessa sala existe X, certo? Tal que, nessa sala, que eu falei que era sala, existe X, tal que R de X. Bom, se eu escrever só isso, não é verdade. Porque, de repente, existe outra pessoa, existe outra pessoa que é ruiva na sala e tá tudo bem. Com existe, eu só garanto que existe pelo menos uma. Pode ser que todo mundo tenha cabelo ruivo, tá? Então, como é que eu faço para deixar claro que eu estou falando de exatamente uma pessoa? Eu simplesmente continuo. E, ó, existe X pertencente a S e, bom, para todo Y pertencente a S, a gente vai ter a seguinte expressão. Eu quero que se Y for diferente, se Y for diferente de X, isso vai implicar que não é RY. Então, eu falo o seguinte, isso aqui agora fala que existe exatamente uma. Olha só, existe uma pessoa na sala, tal que ela tem cabelo ruivo, e para todas as outras pessoas na sala, se não tiver, eu não estiver falando daquela primeira pessoa, então aquela pessoa não tem cabelo ruivo. Então, essa expressão inteira significa que existe exatamente uma pessoa ruiva na sala. Tá? Bom, daí eu pergunto para vocês: quantas vezes na vida de vocês se depararam com resultados matemáticos que falam de unicidade? Existe exatamente um. Isso é muito comum na matemática. E é muito importante também. Muitos resultados do tipo, olha, eu estou procurando certa propriedade na estrutura. Eu estou procurando certa subestrutura. Aí a pessoa vai e fala assim, olha, eu não só mostro que existe, mas eu te falo que só existe uma. E isso é muito comum. Tá? A gente vai ver alguns exemplos no futuro. Então, para não estar tendo que sempre escrever dessa forma, a gente introduz uma nova notação. A nova notação é a seguinte: existe, exclamação. Quando eu escrever assim, eu estou falando que existe um único. Então, eu posso reescrever toda essa frase como se existe X pertencente a S, tal que RX. E isso daqui, concorda que é muito mais compacto, ele representa tudo isso daqui. Ele fala que existe uma única pessoa na sala que tem um cabelo ruivo. Ponto. Tá? Pelo apenas uso dessa exclamação. Repare que o uso direto dessa exclamação no para todo não faz sentido, né? Para todo unicamente não faz sentido. Tá?
Beleza, todo mundo tranquilinho. Bacana, né, esses negócios de lógica, como, tipo, você mexer com lógica tá muito próximo de você mexer com fórmulas matemáticas, etc e tal. É para o existe. A notação é explicitamente só essa aqui. Isso aqui significa existe um único. Bom, a última coisa que eu queria falar na aula de hoje é só uma notaçãozinha que vocês já devem ser conhecidos, que é o conjunto das partes. Como a gente está falando de conjuntos, tá? Eu vou falar só um pouquinho sobre o conjunto das partes. A gente sabe que fixado um conjunto, tá? Um conjunto lá X, quando eu faço ele em relação a outro conjunto, eu sempre estou pensando em estar contido ou contém, certo? Quando eu penso em um conjunto fixo. Só que, na verdade, conjuntos, eles também podem ser pensados como elementos. Como de quê? Todo subconjunto é elemento de um conjunto maior, que é o conjunto composto de todos os subconjuntos possíveis. Faz sentido? Por exemplo, se eu considerar o conjunto 1, 2 e 3, todos os possíveis subconjuntos desse conjunto, quem é? É o vazio, porque a gente já descobriu lá atrás que o vazio é subconjunto de todo mundo. A gente tem os subconjuntos unitários. Depois a gente tem os subconjuntos de tamanho 2. Depois a gente tem os subconjuntos de tamanho 3, que é o próprio conjunto todo nesse caso. Tá bom? Esse conjunto aqui é chamado de conjunto das partes, tá? Ou conjunto de subconjuntos. Eles existem diversas notações, mas as duas notações mais populares é o P, que é o conjunto das partes, geralmente esse P é um P bonito assim, tá? Um P redondo, que é o conjunto das partes, ou a notação que eu mais gosto particularmente, 2 elevado a 1, 2, 3. Certo? Isso daqui é uma outra notação do conjunto das partes, tá? Por que é que eu gosto dessa notação? Porque olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos. 2 elevado ao cubo é 8. Isso aqui te ajuda a estar sempre na mente que a quantidade de elementos desse conjunto é exatamente 2 elevado à quantidade ao tamanho do conjunto. E é bem comum essa notação, tá? Não é uma coisa da minha cabeça que eu criei, não. Mas eu acho que no livro ele usa essa daqui, tá? Bom, em particular, quando a gente está trabalhando com conjuntos, ou seja, quando eu estou trabalhando com subconjuntos daqui, eu chamo esse cara de família, tá? Então, se eu pego um F e digo que ele é subconjunto dos subconjuntos das partes, eu digo que chamamos F de família de conjuntos. Ou de subconjuntos, se você preferir, explicitando quem é o A. Tá? Então a gente chama esse F de família. Por quê? Se ele é um subconjunto desse cara, ele é composto por conjuntos. Tá? Então, por exemplo, só para ficar claro, esse cara aqui é um subconjunto desse cara aqui. Ele é uma família de conjuntos unitários. Tá bom? É muito importante que muitas vezes a gente vai estar restringindo os subconjuntos que a gente vai estar trabalhando. Aqui, não tem muito segredo, é só por completude, eu posso muito bem definir esses caras. A união dos conjuntos na família é a união de todos os conjuntos que estão dentro daquele conjunto. Tá? Então eu posso pensar que isso aqui é a união de A pertencente a F de A. E a interseção é igual à interseção de A pertencente a F
de A. Então, a união da família é a união de todos os conjuntos da família. A interseção da família é a interseção de todos os conjuntos da família. A união aqui daria o conjunto todo. A interseção aqui daria vazio. Certo? Beleza. Vocês têm alguma dúvida? Beleza. Então, não é um segredo. Então, na aula de hoje, eu só queria falar sobre isso com vocês. Tá bom? Se eu não estou com algum devaneio, esquecendo alguma coisa, eu acredito que com isso a gente termina o capítulo 2 e a gente vai começar na próxima aula a entrar nas partes de demonstrações. Tá bom? Então, eu pretendo fazer vocês fazerem demonstrações e apresentarem para a gente. Então, eu vou ler um pouquinho o livro, porque eu estou acompanhando esse livro agora. E eu vou decidir como é que vai ser feito isso. A priori, eu vou dar até segunda-feira para vocês me entregarem esse trabalho dessa semana, tá bom? Ah, beleza? Alguém tem alguma dúvida? Bom, eu vou encerrar a gravação.